Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E você está no meu canal, Pastor Rodrigo Gomes, Academia Teológica e Ensinos. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, que tem como tema o avivamento espiritual no mundo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Lembrando que eu tive que fazer um outro canal, meus irmãos. Então os irmãos notem que o canal é novo, tem poucos inscritos. Gostaria que os irmãos já se inscrevessem no canal. E na descrição do vídeo, por favor, faça isso. Na descrição do vídeo tem ali o acesso para o canal do Telegram. É de suma importância que os irmãos entrem no canal do Telegram. Por quê? Porque é um outro canal para nossa comunicação. No futuro, se chegar de acontecer novamente, como eu fui vítima de hackers, roubaram o meu primeiro canal e muita gente ficou sem saber o que estava acontecendo, nós temos um meio de comunicação além do YouTube. Então entre no canal do Telegram, vai ali, se você está no celular ou no computador, abre a descrição do vídeo, geralmente do lado direito superior tem uma setinha ali, clica nela, vai abrir os links ali, vai estar escrito canal do Telegram. Você entra para o Telegram, pastor, eu não tenho conta no Telegram, é muito simples, baixa o aplicativo do Telegram, faz ali a configuração e você já coloca o teu acesso ao Telegram. E você entra para o grupo do Telegram, para que a gente não tenha só o YouTube como meio de comunicação. Se porventura der qualquer coisa lá na frente, a gente tem o Telegram, posta os vídeos no Telegram, os irmãos entram em contato comigo, então, por favor, faça duas coisas agora, ou três, né? Deixa o teu ok nesse vídeo, porque me ajuda, estamos começando do zero. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vai e entra no Telegram, no grupo que é o canal do Telegram, para que a gente tenha um outro meio de comunicação, não dependa só do YouTube para se comunicar, ok? Deus abençoe todos os irmãos, sejam muito bem-vindos. E você está vendo a nossa imagem linda, desenvolvida aqui pelo nosso querido evangelista irmão Geel. Você pode adquirir os nossos slides, apenas R$ 2,50 por semana, para que você tenha um material de qualidade, com a melhor metodologia de ensino, para que haja edificação dos teus alunos e também você que aprende. Vamos para frente? Nosso textual diz assim, Ezequiel 47:5, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Isso aqui é uma profecia mostrando que um dia Deus há de concluir a sua grande obra de fazer com que a humanidade tenha comunhão com o seu Santo Espírito. E este vai ser o maior avivamento que acontecerá na face da terra. Isso vai se cumprir lá no milênio. Já estudamos trimestre passado sobre isso. No milênio o Espírito Santo estará na terra, todos que aceitarem o senhorio do Senhor Jesus, que estará reinando na terra, serão cheios do Espírito Santo. Esse é o grande avivamento almejado por Deus. Mas nós vamos estudar a história do avivamento, não de todos, né? O tempo não permite. Mas vamos aqui elencar grandes avivamentos que ocorreram no mundo pelo poder do Espírito Santo. E ainda esse poder está presente conosco para que o Senhor possa nos usar poderosamente, como já usou muitos outros servos, que nós veremos aqui um pouco dessa história maravilhosa, a história do avivamento espiritual no mundo. Vamos para frente? Nós temos aqui a nossa verdade prática, que diz assim, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pôde experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Então esse poder ainda existe, e nós temos o privilégio de sermos os instrumentos atuais nas mãos de Deus para continuar promovendo um poderoso avivamento. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel 37, do 7 ao 10, 47 do 1 ao 5 e o versículo 9. Você pode baixar os slides e ler na mesma versão com todos os alunos. Objetivos da lição. Explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Nós vamos ver aqui a grande vontade de Deus em revelar para Ezequiel que a unção do Espírito iria se espalhar e vai se espalhar por toda a terra. Nós vamos ver aqui no que foi representado quando Deus mostrou para Ezequiel. Vamos relembrar, né? Está fresquinho, o trimestre passado falou sobre isso. Tópico 2. Segunda parte, identificar os grandes avivamentos no mundo. Vamos aqui trazer os principais, né, os grandes vultos da história que foram usados nas mãos de Deus. E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Questionário,
Tempestade cerebral, faça essas perguntas para os alunos ficarem atentos no decorrer da aula e no final todos poderão responder juntos. Lembrando, você que baixa os slides, e aconselho que todos baixem, porque é muito acessível, né? Um investimento de apenas R$ 2,50 por semana. Lá no final, eu repito, tem a imagem do questionário para você não precisar voltar lá em cima e responder todos juntos. Então lá no final, novamente, tem o questionário, porque terminando os slides, quando você estiver passando na igreja, lá no final já está lá a imagem do questionário para vocês responderem juntos. Primeira pergunta, a respeito de que o profeta Ezequiel alertou o povo? 2. O que a visão no vale de ossos secos representava? 3. Cite os 3 países da Europa em que ocorreram avivamentos. 4. Que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? 5º, e essa aqui a resposta é tão linda, né? Denominado avivamento pentecostal do século XX, que ainda está impactando o mundo todo. Inclusive na lição aqui, nos meus slides, eu trouxe alguns nomes da atualidade que ainda estão impactando. Acho que o escritor poderia ter falado, inclusive dos nossos missionários que trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil. Achei que a lição poderia abordar um pouquinho desse grande avivamento que houve aqui no Brasil, mas não abordaram, eu trouxe aqui. E cada um tem uma visão, né, de como colocar, não tem problema nenhum, mas eu fiz questão de trazer aqui alguns nomes, né, que ainda estão impactando o mundo. Que tipo de esferas é possível observar como impacto de avivamento? Então, vamos para frente. Introdução. Aprenderemos nessa lição acerca do grande desejo de Deus em avivar toda a humanidade pelo poder de seu Espírito. Estudaremos alguns dos avivamentos produzidos pelo Espírito Santo em épocas e lugares do mundo. Aleluia! Agora, entrando na primeira parte da lição, a primeira parte diz assim: o avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro tópico, calamidade e restauração de Israel. Letra A. O profeta Ezequiel anunciou o juízo de Deus, mas também anunciou renovação e grande avivamento sobre o seu povo, o povo de Deus. Você confere lá Ezequiel 9:4, também 36, 21 e 24. Ezequiel foi usado para revelar que viria grande juízo, mas também Deus usa o mesmo profeta para revelar que viria um grande avivamento. E essas passagens mostram o desejo de Deus em avivar o mundo inteiro. E isso vai acontecer, esse contexto aqui para você se lembrar, que já foi ensinado no trimestre passado, esse contexto está relacionado ao reino milenial de Cristo na terra, onde o Senhor Jesus estará governando o mundo e de Jerusalém fluirá a presença do Espírito Santo para todos aqueles que aceitarem e pelo Espírito Santo serão sarados. Aleluia! Vamos para frente. Segundo tópico, um vale de ossos secos. Letra A. A renovação de Israel por meio da visão do vale dos ossos secos é um prenúncio do que Deus fará a todos os seres humanos quando aceitarem seu governo. Confere lá Ezequiel 37, versículo 4, versículo 5 e o versículo 10. O que ocorreu ali, Deus mostrando que estava fazendo, que queria fazer com Israel, renovar todo Israel, na verdade é o grande desejo de Deus renovar toda a humanidade, vírgula, que aceitar o seu governo. Então, vão entendendo que dessa forma você vai saber explicar essa primeira e a segunda parte, primeiro tópico e o segundo tópico da lição. Deus mostrando para Ezequiel, já revelando o seu interesse em executar isso no mundo inteiro, começando por Israel e depois para todas as nações, ok? É dessa forma que você vai explicar esses dois tópicos. Agora o tópico 3, o rio das águas purificadoras. Aqui tem letra A, letra B, letra C. Como é que você vai explicar esse tópico? Preste bem atenção. Lembrando que os nossos slides não é uma cópia da lição, não. É a interpretação dos tópicos da lição. E aí você vai poder levar um subsídio a mais para os alunos com excelentes, né, boas interpretações. Vamos lá, letra A. Deixa eu explicar para você como que você vai explicar esse terceiro tópico. Letra A. Deus mostrou para Ezequiel as águas que saíam do templo em Jerusalém.
se espalhando pelo deserto e sarando toda a esterilidade. Está lá em Ezequiel 47:9. Deus mostrou. E o que significa isso? Letra B. No reino milenial do Messias aqui na terra, haverá um grande avivamento e renovo pelas águas do seu espírito que fluirão para todos os que crerem. Confere lá Ezequiel 47:12. Agora, letra C, todos os que crerem em Jesus serão cheios do seu espírito eternamente. Por isso que você encontra lá em João 7:38, Jesus falando, rios de água viva fluirão do seu interior. Está falando da presença do Espírito Santo, que é o desejo de Deus que toda a humanidade tenha. Deus mostrou para Ezequiel, ele iria renovar Israel, né, que a junção ali dos ossos materiais, o tecido, a pele, os nervos, a carne, falava da restauração literal da nação. Isso já aconteceu. Mas também depois Deus mandou soprar, Deus soprou o Espírito sobre aquele exército, nos ossos secos lá. E aí fala da renovação espiritual que Israel ainda vai receber, porém a igreja que acreditou no Senhor Jesus já está recebendo. E desde o primeiro século depois de Cristo, a igreja vem recebendo esse poder e por meio da igreja grandes avivamentos e mudanças no mundo vêm ocorrendo para a glória de Deus. Então, dessa forma você vai poder explicar exatamente o sentido desses 3 tópicos da primeira parte. Visão geral. O vale de ossos secos e as águas purificadoras são 2 imagens que revelam como Deus pode avivar seu povo. Falando não só de Israel, mas de toda a terra, Deus tem um projeto de avivamento mundial e isso no milênio vai acontecer. E já está acontecendo em várias partes do mundo, mas no milênio vai ter uma abrangência nunca vista. Louvado seja Deus. Segunda parte da lição. Como entender agora a segunda parte da lição? A segunda parte da lição ela é bem histórica, viu? Ela é bem histórica. A própria leitura que você vai fazer da lição já é muito edificante. Eu dei uma melhorada ali, uma acrescentada, tá? Para que você enriqueça mais ainda o teu conhecimento. Redobre a tua atenção. Primeiro tópico, na Europa. Aqui, meus irmãos, o escritor, pastor Elinaldo Renovato, ele trouxe alguns, viu? Ele não trouxe todas as pessoas e movimentos que foram usados pelo Espírito Santo. A partir desde o século XII. Ele já começa aqui do século XVIII. Mas desde o século XII, Deus já foi levantando muitos homens e mulheres para promover grandes revoluções espirituais no mundo, a favor do Evangelho. Tá? Mas aqui ele trouxe alguns importantes, não trouxe todos, viu? Então, os avivamentos e mover que ocorreu, como foi o caso dos valdenses no século XIII, os albigenses no século XIV, John Wycliffe no século XV, John Hus no século XVI, Martim Lutero, Savonarola, Zwinglio, ele não trouxe esses homens aqui sendo usados pelo Espírito Santo. Todos, a gente tem uma ideia assim, não, para ser usado o Espírito Santo tem que falar em línguas e tal, pelo poder do Espírito, também, né? Principalmente a partir do século XX, nós vimos mais o povo de Deus sendo usado com poder e também na evidência das línguas, mas antes, muitas pessoas foram usadas pelo poder do Espírito, porém não tinha a evidência das línguas, mas Deus usou o Espírito Santo que usou esses homens. Quando você vai ler a história, até recomendo que você procure o livro do Pentecostes aos dias atuais, que mostra ali os grandes avivamentos promovidos por meio do povo de Deus. Você vai ver muita gente sendo usado por Deus, poderosamente. Mas vamos lá, letra A. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. É nomezinho comprido, meio estranho, mas este homem foi poderosamente usado nas mãos de Deus. Foi um homem levantado por Deus na Alemanha para dar refúgio a perseguidos religiosos na Europa, especialmente os morávios, que foram muito perseguidos, e ele herdou uma propriedade da sua família e fez daquela propriedade uma instituição, e naquela instituição eles promoviam orações, e a história conta que as campanhas de orações naquela instituição duraram 100 anos. Olha o poder de Deus. Preste bem atenção, em 13 de agosto de 1727,
em uma santa ceia, em sua instituição chamada de Abrigo do Senhor, nessa propriedade que ele recebe de herança da sua família, Zinzendorf e outros oraram e foram cheios do Espírito Santo. E ali conta a história que começou um grande avivamento de reuniões de oração, que essas orações elas foram constantes durante 100 anos naquela propriedade. Coisa incrível, né? A frase, olha o que mudou a vida, a lição não traz isso, mas presta atenção, olha o que mudou a vida de Zinzendorf. A frase, eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim? Esta frase fez Zinzendorf dedicar-se inteiramente à obra de Deus, enviando missionários por vários países. Este homem foi um revolucionário no envio de missionários. Enviou centenas de missionários para vários países, porque ele foi impactado por esta frase. Um dia caminhando numa galeria, ele viu uma imagem de Cristo machucado e esta frase, eu tudo fiz por ti, e tu, o que fazes por mim? E isso mudou a vida dele e ele pôde aí contribuir um grande avivamento de envio de missionários. Vamos para frente? Na Inglaterra, isso foi na Alemanha, né? Sem contar que aconteceu na Alemanha, né? Martim Lutero já tinha sido usado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui pessoas que foram usados pelo Espírito Santo, porém não teve aquela evidência dos dons, das curas, dos milagres, mas foram usados pelo Espírito Santo em outras áreas para promover grandes revoluções para o bem do povo de Deus. Martim Lutero foi um. Se alguém disser que Martim Lutero não foi usado por Deus ou pelo Espírito Santo, aí comete um grande equívoco, né? E olha o bem que trouxe eles ter se desprendido da igreja medieval, que tinha um poderio político tremendo, e para trazer liberdade aí aos evangélicos, aos protestantes, que a própria igreja na época acusou, né? Eles protestam contra a igreja, eles são protestantes. Não foi nós que abraçamos esse título, mas nós fomos acusados de sermos protestantes pela igreja medieval. Mas na Inglaterra, olha só, 1740 depois de Cristo, John Wesley aprendeu a orar e ler a Bíblia com seu pai, que foi um ministro da igreja anglicana, e especialmente sua mãe Susana. Todos os seus filhos, conta a história que ela tinha momentos de oração com cada um deles e estudo da palavra de Deus, porque o pai dele tinha muitos compromissos, inclusive político, e a mãe, ela teve a responsabilidade de educar os filhos. Então ela ensinou as bases de fé para os seus filhos. Essa mulher foi tremenda. Com 17 anos, John Wesley criou um grupo de oração e meditação na Universidade de Oxford. Lembrando, irmãos, que esses grandes vultos que foram poderosamente usados nas mãos de Deus, todos eram amantes do estudo das Escrituras. Nenhum só queria a dimensão espiritual, não tinha compromisso com a palavra. Não. Eles estudaram a palavra, eles criaram escolas, criaram universidades, foram reitores, criaram gráficas, imprimiam a palavra. Tudo começou na vida desses homens pelo poder da palavra. E eu abro um parênteses aqui, não existe avivamento e ser usados por Deus por aí, pessoas que não amam a Bíblia, não estudam a Bíblia e não amam as Escrituras. Não existe. Todos esses homens amavam as Escrituras. Anos mais tarde, falando de John Wesley ainda, influenciado por Pedro Buller, um pastor morávio, esses morávios foram grandemente usados por Deus, John Wesley teve grande confiança no perdão de Deus, que ele tinha muita dificuldade, ele não era muito dinâmico porque ele vivia se acusando, John Wesley, a história conta isso. Mas ele conheceu esse Pedro, pastor morávio, e a partir daí ele ensinou John Wesley a ter confiança no perdão de Deus. Com isso, quando ele sentiu o perdão de Deus, aumentou o seu dinamismo. E o que isso proporcionou? A partir daí, John Wesley se dedicou a pregar nas praças, nas fábricas, que tem a famosa frase de John Wesley, o mundo é o meu púlpito, pregava na rua, pregava nas praças, e a partir daí ele influenciou milhares de pregadores de sua geração. Depois de sua morte, foi fundada a Igreja Metodista,
e hoje é a segunda maior igreja evangélica dos Estados Unidos e tem mais de 75 milhões de membros no mundo inteiro, por causa do avivamento de um homem. Olha a diferença que esse homem fez. Então, partindo da Inglaterra, gerou um avivamento para o mundo todo, várias partes do mundo. Letra C, no país de Gales, Evan Roberts, no país de Gales, foi criado em um lar calvinista metodista e desde criança orava muito. Influenciado por Seth Joshua, em 1904, passou a crer no batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo. A partir daí, em poucos meses, por meio dos encontros que Evan promovia, e ele teve uma visão, inclusive, ele viu um cheque assinado com 100 mil almas salvas. Quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, em poucos meses, aquelas 100 mil almas se tornaram reais. Mais de 100 mil almas se converteram por meio de Evan e suas pregações. No final de sua vida, ele se dedicou a escrever e a orar pelo crescimento missionário do mundo. A história conta que ele não tinha mais forças para pregar e para sair, e ele, não, eu vou orar. Eu sei que a oração tem poder, eu vou ficar orando para que cresça o movimento missionário no mundo. E ele escrevia bastante, mandava imprimir, e esse homem influenciou milhares de pessoas pelo poder do Espírito. É possível ainda hoje, pastor Rodrigo, ser dessa forma? Tem que estar focado como eles estiveram. Amor às almas, sede pelo poder de Deus e querer ser usado nas mãos de Deus. Pode ter certeza, você é um grande candidato a promover um grande avivamento no mundo. Aleluia! Vamos para frente. Nos Estados Unidos, Charles Finney, 1792 a 1875, foi grandemente usado como um evangelizador popular. Finney foi o primeiro a permitir a participação das mulheres nos cultos. E isso trouxe grande avivamento das famílias na obra da evangelização. Olha como Deus usou esse homem. Finney se tornou grande ensinador, tornando-se reitor de Oberlin College, no estado de Ohio. Escreveu inúmeros livros, influenciando milhares de pessoas no mundo inteiro. Ele foi usado pelo Espírito Santo para deixar as mulheres participar do culto, pregar, ensinar, cuidar de criança, e houve um grande crescimento na evangelização das famílias, porque nós sabemos o potencial que tem as irmãs e as mulheres. Vamos para frente. Terceiro, raízes do movimento pentecostal. Letra A. No ano de 1900, nos Estados Unidos, na cidade de Topeka, Kansas, um homem chamado Charles Fox Parham fundou o movimento de fé apostólica. Em seguida, fundou um instituto bíblico. Note que esses homens foram usados nas mãos de Deus, tinham um grande envolvimento com a Bíblia, com a palavra, com os estudos. Por isso que eu não creio em avivamento sem compromisso com a Bíblia. Ele fundou o Instituto Bíblico Bethel College para formar obreiros evangelizadores. Certo dia, estudando com os alunos sobre Atos 2, seus alunos foram batizados no Espírito Santo. E isso gerou um grande avivamento em toda a cidade. Letra B. Em 1901, isso aqui nos Estados Unidos, William J. Seymour, está aqui o irmão do J. Seymour, um dos filhos do evangelista Mongeel é Seymour, William Seymour. William Seymour, pastor, que era um pastor negro, filho de escravos, foi atraído pelo movimento fundado por Parham e também recebeu o batismo do Espírito Santo. Olha só, em 1906, ele fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica, lá na famosa Rua Azusa, em Los Angeles. E ali iniciou o grande avivamento mundial do século XX, que influenciou inclusive Gunnar Wingre, Daniel Berg, e depois eles acabaram vindo para o Brasil. E aí hoje existe o movimento pentecostal no Brasil, porque foram influenciados pelo movimento pentecostal que nasceu na Rua Azusa. Poderosamente esse homem foi usado por Deus. Visão geral da segunda parte. Aqui eu falei que era uma parte bem histórica, né? Mostrando aí um pouco da história dos grandes avivamentos. E eu não falei ainda, é claro que tinha vários outros nomes, né? Eu não falei ainda dos outros nomes, vou mencionar alguns aqui ainda, vamos lá. Grandes avivamentos marcaram a Europa,
impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Aleluia! Tudo isso aqui, irmãos, para mostrar para a igreja hoje que isso não deixou de existir. Isso não foi só para o passado, ainda é para os dias atuais. Quem se colocar na brecha, como nós costumamos falar, será poderosamente usado por Deus. Terceira parte da lição, os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. Letra A, olha só. Os avivamentos trouxeram grandes mudanças. Agora tem um conteúdo aqui, redobra a tua atenção, que não está na lição, viu? Mas preste atenção aí. Os avivamentos trouxeram grandes mudanças na política, na economia e na cultura mundial. O Espírito Santo usou vários protestantes no mundo, mesmo estes não tendo total compreensão da ação do Espírito em suas vidas. Muitos foram usados pelo Espírito e eles não tinham total compreensão do poder do Espírito que estava com eles, mas foram usados. Quem foram eles? Olha só, os movimentos protestantes, como os Quakers, em 1652 na Inglaterra. A lição não trouxe isso, mas esse movimento influenciou William Wilberforce, que foi um deputado inglês, que por causa desse deputado crente, influenciado pelos Quakers, que eram usados, eles usavam falar Quakers, que eles falavam os tremedores, quando eles pregavam eles diziam, trema a terra pelo poder de Deus. William Wilberforce se converteu por meio da pregação dos Quakers e começou uma batalha na política inglesa, e sabe o que aconteceu? Aboliram a escravidão na Inglaterra, por causa de um crente usado pelo poder de Deus. Também ele aprovou em 1807 a lei, o ato contra o comércio de escravos na Inglaterra, usado pelo poder de Deus. Vamos para frente. Letra B, temos ainda, por influência do Espírito, através dos protestantes, em 1963, o pastor Martin Luther King Jr., na verdade o nome dele foi registrado como Michael, mas eles queriam que fosse Martin, né? Foi um erro lá e o pai dele era Martin Luther King e ele, Martin Luther King Jr. Ele fez o seu famoso, em 1963, fez o seu famoso discurso, I have dream, eu tenho um sonho. Eu aconselho que você pesquise na internet, parte do discurso está ali, é de chorar, irmãos. Ele diz, eu tenho o sonho de um dia ver crianças negras e brancas, de mãos dadas, sentadas na mesa da fraternidade. Coisa linda demais. E ele, então, na marcha sobre Washington, em 1963, trouxe grandes mudanças para os direitos trabalhistas dos Estados Unidos e a igualdade racial, usado pelo poder de Deus. Letra C, pelo poder do Espírito, Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para o Brasil em 1910 e mudaram a vida de milhões de pessoas que saíram do mundo de pecados para contribuírem com o desenvolvimento social e familiar através da mensagem de amor e de poder de Jesus Cristo. Como foi grande a influência dos pentecostais no Brasil, mudando milhões de vidas que estavam no pecado, nos vícios, e trouxeram maior equilíbrio social e bem-estar para o Brasil. Letra D, faltaria tempo para falar de Moody, que a lição não mencionou, Billy Graham, Reinhard Bonnke, que fazia cultos lá na África com 1 milhão de pessoas, Cezino Bernardino, que evangelizou muitos países pelo mundo e ainda tem missionários lá, que eu acho que até deveria rever a questão do Nobel da Paz para que merecesse autenticar e oferecer esse título ao pastor Cezino Bernardino, merecia o Nobel da Paz, como ele fez coisas tremendas por meio dos Gideões Missionários da Última Hora, que ainda está dando sequência ao trabalho que ele iniciou com escolas, com médicos e trazendo uma grande mudança social em muitos lugares no mundo. Também Jimmy Swaggart, que ainda está vivo e proporciona grande evangelização pelo mundo, distribuindo milhões de Bíblias. O que não falar de Gesiel Gomes, que influenciou toda uma geração de pregadores no Brasil e no mundo. O que não falar de pastor Napoleão Falcão, que trouxe um estilo ousado, com muita unção para pregar a palavra de Deus e promover grandes avivamentos no Brasil e em várias partes do mundo. Esses homens já estiveram em dezenas de países e ainda estão.
E eu coloco aqui, e outros que abalaram e ainda estão abalando o mundo no poder do Espírito Santo. Que nós possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, envia-me a mim. Pregue isso, meus irmãos, domingo na escola, que esse poder que abalou o mundo por meio de muitas pessoas ainda está abalando na vida daqueles que se colocam à disposição de Deus. Aleluia! E para encerrar a lição, agora, na pós-modernidade, que é o segundo tópico aqui, a geração depois dos avivamentos, agora, na pós-modernidade, século 21, o avivamento ainda permanece, mas vem sendo ameaçado pela falsa democracia liberal e ateísta. Tem que tomar muito cuidado, tem muitos países por aí, o Brasil está assim, numa falsa democracia liberal e ateísta, isso não é a vontade de Deus. Também estamos sendo ameaçados pela apostasia, comodismo, mornidão, sincretismo e misturança religiosa e a materialização da fé com a venda de objetos sagrados em várias igrejas evangélicas. Isso é uma ameaça. Letra B. Porém, a igreja do arrebatamento irá manter suas lâmpadas cheias e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida de quem quer ainda ser usado por Deus. Confere lá Mateus 16 e 18. Aleluia! O poder de Deus ainda é real e não será impedido por nada nessa terra, e a igreja ela é militante e será triunfante no poder do Espírito. Visão geral, terceira parte. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, político e econômico. E a nossa conclusão, não podemos deixar de apagar, não podemos deixar apagar a chama do Espírito Santo que um dia foi acesa em nosso Brasil. Não deixe, por favor. Lembrando que isso foi uma das palavras de Daniel Berg antes dele ser recolhido, né, para as mansões celestiais. Não deixe apagar a igreja brasileira, a chama que um dia foi acesa nesse país. Com fé e amor pelas almas, poderemos ainda abalar o mundo no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nós chegamos ao final da nossa lição. A dinâmica, você vai pegar duas extensões, uma pequena e uma grande. Bom seria uma extensão que você tivesse, que tenha um bocal, para você colocar uma lâmpada. Pegue duas extensões com bocal, leve para a igreja. Ligue as duas. Você vai dizer, olha, essa extensão vai levar essa luz até ali, até aqui, ó. A outra extensão leva a luz até mais adiante. O que isso significa? Enquanto tem extensão, a energia levará a luz. E o que isso significa para os dias de hoje? Mostre isso. Enquanto a igreja estiver numa grande extensão de fé, crendo na atualidade do poder, aonde a igreja chegar, o poder também chegará. Tudo vai depender da extensão da igreja acreditando e levando esse poder aonde ela for. Se a extensão for pequena, o poder chegará num espaço geográfico pequeno. Se a extensão for longa, o poder vai chegar num espaço geográfico gigantesco, porque esse poder precisa de uma extensão, e essa extensão é a igreja. Vamos se espalhar, meus irmãos, porque o poder de Deus vai nos usar grandemente. Que Deus abençoe todos os irmãos, não se esqueça, se inscreva no canal, vai ali, entra no canal do Telegram, para que a gente tenha mais de um canal nas mídias digitais para se comunicar, porque Deus o livre, acontecer alguma coisa com esse canal no futuro, os irmãos vão ficar muito bem informados de tudo que está acontecendo, ok? Um forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.